Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula oficial de mecânica clássica. A gente tinha feito uma pequena introdução ali para a turma que está cursando essa disciplina agora no primeiro semestre de 2021, mas agora, nessa aula de hoje, a gente começa efetivamente a tratar sobre os temas de mecânica clássica. Tá? Na aula anterior, então, na aula introdutória, a gente mencionou o que estava incluso na ementa da disciplina, quais eram os objetivos, o que fazia parte do conteúdo programático. E a partir de hoje, então, a partir dessa aula de agora, a gente vai começar a esmiuçar o que são os conhecimentos necessários para a gente estudar mecânica clássica, as formulações clássicas de mecânica. Tá? Então, vamos começar falando então sobre o nome da disciplina, efetivamente. Né? Então, quando a gente fala de mecânica clássica, a gente tem duas partes aí listadas. Né? A gente vai começar falando então sobre o que a gente entende como mecânica. Tá? Então, mecânica tem várias definições diferentes. Tá? E a gente vai adotar, então, eu vou mostrar aqui para vocês uma das definições possíveis, mas a gente vai mencionar outras coisas. Tá? Então, seguindo uma das nossas bibliografias recomendadas, né, o livro do Pierre Johnston, né, ele define a mecânica como a ciência que descreve e prediz as condições de repouso ou movimento de corpos sob ação de forças. Então, a mecânica aqui, para Pierre Johnston, está sendo entendido como uma ciência em si só, né, uma ciência a pleno direito, né, falando sobre si mesmo, mas muitas definições que vocês forem buscar sobre mecânica, elas vão associar a mecânica como uma parte da física. Se vocês forem procurar outras fontes diferentes, especialmente em livros de física, né, eles vão tender a falar que a mecânica é uma parte da física. Tá? Tanto faz o que é parte do que, né, mas essas definições diferentes de mecânica que vocês podem encontrar, muitas delas vão mencionar essas coisas, né, de falar sobre movimentos de corpo, descrever movimentos de corpo, prever movimentos de corpo, e esses corpos estando sob ação de forças diferentes. Então a gente vai lembrar o que são forças, né? Então forças são, como eu vou falar daqui a pouquinho, né, são entidades básicas da formulação que a gente chama de clássica para a física, né? Então a gente não tem uma prova de que uma força existe, a força é um conceito fundamental sobre o qual a teoria inteira se baseia, e é tão fundamental para a descrição dos movimentos de corpos que aparece na própria definição do campo de estudo dos movimentos de corpos. Tá bom? Então, se a gente entende a mecânica como essa ciência ou parte de uma outra ciência, com o objetivo com o objetivo de descrever o movimento dos corpos e prever como é que esses corpos vão se mover ou se deformar, a gente começa a entender do que a gente está falando. Né? A gente tem corpos, forças que agem sobre esses corpos, e essas forças vão induzir movimentos e vão alterar estados de movimento sobre esse cara. E a gente vai ter que entender como é que as forças influem sobre estados de movimento e como estados de movimento dependem dessas forças, né? E como é que a gente pode garantir, por exemplo, que um corpo está parado no espaço. A gente vai falar sobre tudo isso ao longo de toda a disciplina, tá? Mas é importante vocês saberem, né? Que é disso que a gente está falando. A gente está falando de alguma coisa que age sobre o corpo, uma força que age sobre o corpo, e isso tem influência sobre o seu estado de movimento, tá? Então, basicamente, né, quando a gente está falando, num caso geral assim, de mecânica, tá, é muito comum a gente desenhar um corpo com um formato qualquer, né, um formato muito comum que vocês vão encontrar em diversos livros aí de mecânica, é um formato meio parecido com uma batata, um feijão, alguma coisa assim. Tá? Então, uma batata como essa, né, um corpo como esse, ele vai ter o seu estado de movimento alterado pela ação de uma força, né, uma força que está representada aqui com essa seta verde, né, e uma vez que essa força age sobre um corpo que tem um formato qualquer, né, ele vai fazer esse corpo se deslocar através do espaço, tá bom? Então, fiquei aqui eu atrás da batata nesse momento, tá? Então, é isso que a gente vai fazer, né? A gente vai explorar quais são as ferramentas necessárias, ferramentas matemáticas e ferramentas de conceitos físicos necessárias para a gente fazer a descrição desse tipo de movimento desse corpo, tá? Enquanto mecânica, né, então a gente está falando de movimentos de corpo simplesmente. Né? Então, dependendo de como que é o corpo, de como que ele se movimenta, a gente vai dividir a mecânica em alguns campos principais, grandes campos de estudos. Tá? O primeiro grande campo de estudos, que é um campo de estudos que inclui essa disciplina aqui que a gente está começando hoje, né? Como eu falei para vocês, a gente vai lidar muito com temas de estática dentro dessa disciplina, né? As condições necessárias para que um corpo fique parado no espaço e se a gente sabe que um corpo está parado no espaço, o que a gente pode inferir a respeito das forças que agem sobre ele. Tá? Então a mecânica dos corpos rígidos ela é dividida nesses dois grandes campos, a estática para os corpos que estão parados e a dinâmica para os corpos que têm efeitos de velocidade significativos. Tá? Uma coisa que é importante vocês saberem, né, a estática, muitas vezes parece que muito claro, né, estática para tudo que está parado e dinâmica para tudo que está em movimento. Tá?
mas muitos efeitos do que a gente estuda em estáticas, né, em estática e fazendo a ligação entre estática e a mecânica dos corpos deformáveis, né, não necessariamente os efeitos que a gente vai chamar de efeitos estáticos estão acontecendo sobre corpos que estão necessariamente parados com relação a qualquer referencial. O corpo pode ter alguma certa velocidade e tudo, mas quando a gente está falando de estática ou de quase estática, a gente está falando de efeitos que podem ser adequadamente representados se a gente desconsiderar a velocidade que o corpo tem. Tá? São efeitos que são maiores do que os efeitos dinâmicos. Então esses casos, né, os casos de carregamentos estáticos ou chamados quase estáticos também, são os casos que são dominados por essas forças e a gente pode, sem grandes prejuízos, assumir um corpo parado no espaço. Tá? Então esse é um pequeno parênteses, né? Vocês vão entender mais para frente ao longo da disciplina do que eu estou falando com mais detalhes, né? Mas saibam que a gente está nessa disciplina a gente vai estar dentro desse primeiro campo de estudos, que é estudo da mecânica dos corpos rígidos. Então a gente vai falar de partículas, a gente vai falar de corpos rígidos, né? E corpos rígidos é um conceito interessante, né? O que eu estou querendo dizer com corpos rígidos? Eu estou querendo falar sobre corpos que mantêm basicamente o seu formato, mesmo que as forças estejam atuando sobre ele, né? São corpos cujo comportamento, cuja descrição de movimento e a previsão do seu comportamento não depende da descrição do que acontece dentro desse corpo. Eu posso considerar ele, posso aproximar ele como se ele ficasse rígido ao longo do tempo, sem mudar o seu formato, né? Sem se deformar ao longo do caminho, sem grandes prejuízos para a minha descrição matemática e física desse negócio. Tá? Quando eu tenho uma deformação, quando as deformações passam a ser importantes, ou quando eu quero saber se alguma coisa vai quebrar sob a ação de alguma força, né, eu preciso saber como que acontecem as respostas internas de um corpo às forças que são aplicadas sobre ele. Então a gente saiu do contexto dos corpos rígidos, né, quando eu estou falando dos corpos rígidos, eu posso considerar que esse corpo ele vai manter o seu formato do jeito que ele está, o formatão dele que ele está, né, essa batata não vai se deformar, e eu vou conseguir descrever o movimento dessa batata simplesmente olhando para as forças que estão agindo sobre ela e tal. Se eu estou querendo entender o que está acontecendo lá dentro da batata, se essa batata vai rachar no meio sob a ação dessas forças, por exemplo, eu passo para um outro campo de estudos, que é o corpo da mecânica dos corpos deformáveis, né? E aí dentro está o tema de estudos da resistência dos materiais. Tá? Então, lembre-se que essa disciplina, como eu tinha mencionado lá na primeira aula, né, quando vocês leem o conteúdo programático dessa disciplina, e o objetivo dessa disciplina no PPC de vocês veem que essa disciplina tem o objetivo de ser um degrau no caminho da gente chegar na resistência dos materiais. Então a gente já percebe, né, que existe uma relação entre a mecânica dos corpos rígidos e a mecânica dos corpos deformados. Eu estou falando para vocês que resistência dos materiais está vivendo aqui e a gente está estudando coisas que estão aqui na mecânica dos corpos rígidos, tá bom? Então a partir do momento que eu quero saber a partir do momento que as deformações do corpo sob ação de força são coisas importantes, se eu preciso saber se um corpo vai resistir a uma força que está sendo aplicada sem quebrar, se essas coisas passam a ser importantes, a gente tem que inserir novos elementos para dentro da nossa modelagem. Não que a gente abandone a estática, a gente usa a estática para ser a estática ou a dinâmica, tá? A gente utiliza o que veio da mecânica dos corpos rígidos como input para a gente fazer o processamento interno do que acontece lá dentro desses materiais e a resposta interna dos materiais às forças e aos carregamentos aplicados, tá bom? Então, quando a gente está falando sobre isso, né, de corpos que são sólidos e tudo, que vão ter um formato, vão se manter quase do mesmo formato, mas eles podem se deformar alguma coisa, eles podem quebrar, a gente está falando dos corpos deformáveis. E, finalmente, se a gente está querendo descrever, né, lembrando lá do objetivo da mecânica, descrever as condições de repouso ou de movimento de corpos, se esses corpos não têm um formato definido, se esses corpos assumem o formato do seu recipiente, por exemplo, a gente está falando de fluidos, né? Então, uma quantidade de água, ela assume o formato do recipiente dentro do qual ele está inserido, uma quantidade de ar dentro desse escritório, ele vai assumir o formato do escritório dentro do qual ele está inserido. Então, esses corpos, eles têm tratamentos um pouco diferentes, né? A gente precisa de outras ferramentas ainda para tratar sobre o movimento sobre o movimento e o comportamento desses corpos quando submetidos a forças e pressões. Tá? Então, basicamente, quando a gente fala de mecânica, tudo isso aqui está dentro do grande campo da mecânica. Né? Afinal de contas, todos esses caras estão fazendo isso que a gente está falando aqui em cima, descrevendo condições de repouso ou de movimento de corpos sob ação de forças. Tá? Então, como eu tinha falado para vocês, a nossa disciplina aqui de mecânica clássica, né, ela vai lidar muito com essa primeira parte, mecânica dos corpos rígidos, e especificamente na parte de estática. Essas ferramentas vão ser importantes mais para frente, daqui a um ano, quando vocês chegarem na disciplina de resistência dos materiais, no quinto semestre. Vocês, alunos aqui da Engenharia de Controle e Automação do campus Hortolândia, se vocês estão assistindo esse vídeo no YouTube sobre outros cursos, não liguem muito para isso, mas se eventualmente vocês forem estudar a resistência dos materiais, vai ser importante vocês terem os conhecimentos de estática para conseguir passar para a mecânica dos corpos deformáveis também, tá bom?
Então, expliquei para vocês de onde que veio essa palavra mecânica, o que quer dizer mecânica, o que a gente entende por mecânica, quais são os campos da mecânica e o que a gente vai estudar dentro dessa disciplina de mecânica clássica, né? Então, estamos aqui dentro, corpos rígidos e estática. Pois bem, então agora passei o meu sublinhado aqui para outra palavra, né? Já falamos sobre mecânica, vamos entender então o que a gente entende como uma mecânica clássica. Sempre que a gente fala de mecânica clássica, né, esse camaradinho aqui vai aparecer, tá? Sir Isaac Newton, tá? Talvez o grande nome da física, tem, sei lá, dois grandes nomes da física aí que a gente sempre fala, dois grandes gênios em termos de modelagem matemática da física, a gente fala de Newton e mais modernamente do Einstein, né? Mas Newton aí viveu muito antes, né? Newton de 1643, existe aí uma dúvida de quando que ele morreu, em 1726 ou 27, tá? Ele é um cara que produziu uma grande quantidade, uma obra, um legado inestimável, né? Um valor inestimável para a descrição da física no geral, né? Sempre que a gente fala de física, meio que a gente lembra do Isaac Newton diretamente, mas ele tem contribuições para diversas outras áreas também, né? Contribuições para matemática, tem diversas contribuições diferentes, tá? Mas especificamente na física, mesmo na física, ele não é um cara de uma área só, ele não é um cara que falou apenas de mecânica, a gente vai focar aqui nesse curso sobre as contribuições deles à mecânica, mas ele tem obras muito importantes no campo da óptica, por exemplo, né, sobre a natureza da luz, ele tem diversas contribuições, realmente foi uma pessoa cuja obra a gente é obrigado a conhecer enquanto profissionais da área técnica, tá? Então, essa formulação clássica da mecânica, né, como que a gente descreve classicamente a mecânica, a gente deve isso ao trabalho do Isaac Newton. Tá? E, especificamente, ele desenvolveu aquilo que a gente convenciona, a gente conhece muito comumente como as leis de Newton. Tá? E as leis de Newton, as leis da mecânica de Newton, as leis do movimento de Newton, tem diversas... Né, a gente não vai falar das leis de Newton simplesmente, né? São três grandes... Para a gente aqui na mecânica clássica, a gente vai considerar as três grandes leis muito importantes. Né? A primeira lei é a lei da inércia, que descreve o estado de movimento de um corpo. Né? Os corpos, se não estão sofrendo ação de forças nenhuma, eles tendem a manter o seu estado de movimento. Então, se eles têm uma velocidade, eles vão manter a velocidade constante. Se eles estão parados, eles tendem a ficar parados. Então, o que vai alterar essa tendência a manter o estado de movimento, que a gente chama de inércia, o que vai alterar esse cara são as forças. Né? E a formulação de forças é a formulação da segunda lei. Então, como que uma força altera o estado de movimento de um corpo? Uma força aplicada sobre um corpo vai mudar a sua velocidade seguindo essa equação, talvez a equação mais famosa aí de Newton, né, que a força é igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, a massa é uma medida da inércia. Né? Para mudar a velocidade de um corpo, para eu ter um certo nível de aceleração, eu vou precisar de muito mais força quanto maior for a massa. Então, a gente percebe que a tendência a manter o seu estado de movimento de um corpo é diretamente proporcional à sua massa. Então, a gente está falando da segunda lei de Newton. E, finalmente, a terceira lei de Newton também está relacionada com as forças. Né? É interessante a formalização de forças desse jeito, que é uma das grandes contribuições de Newton. Tá? A segunda lei, não apenas a relação entre força e aceleração, mas como tratar forças e como modelar forças, é talvez uma das grandes contribuições de Newton na mecânica. Tá? E quando a gente chega na terceira lei, desculpa, quando a gente chega na terceira lei, é uma lei de ação e reação. Então ele fala que a cada força corresponde uma reação, a cada força de ação sobre um corpo corresponde uma reação que acontece na mesma linha de ação dessa força, na mesma direção, só que de sentido oposto. Mesmo módulo, mesma linha de ação, mas no sentido oposto. Né? Então se eu faço uma força de 50 newtons contra uma prateleira, essa prateleira está empurrando de volta, se a gente está todo mundo tá em equilíbrio aqui, esse cara aqui, eu estou parado contra a prateleira, né? Essa prateleira vai exercer 50 newtons de volta contra os meus dedos. Tá? Mesmo que eu estivesse em movimento, né, a força que eu exerço sobre um corpo, eu recebo também essa força no sentido oposto. Tá? Então essas leis são leis fundamentais. Né? Quando a gente está falando de mecânica clássica, a gente vai ter que entender muito bem quais são essas leis de Newton e como que essas leis de Newton são aplicadas. Estou dando para vocês aqui uma pequena introdução, mas a gente vai voltar a elas ao longo de todo o curso. Tá? A gente vai ter aula dedicada exclusivamente às leis de Newton, a cada uma delas. Mas é interessante vocês já lembrarem, né, reavivarem a memória de tudo que vocês estudaram lá no ensino médio, possivelmente lá no primeiro ano do ensino médio, que vocês tiveram o primeiro contato com essas leis de Newton. E vai ser importante vocês terem muito fresco na memória o que cada uma delas representa e qual que é o impacto, e qual que é o que elas querem dizer na prática. Tá? Então, relembrando, essas três leis de Newton, elas são parte muito fundamental da descrição clássica da mecânica. A ela se junta uma outra contribuição de Newton, né? Então por isso eu botei a foto desse cara aqui tão grande, né? Porque outra coisa que é clássico, que é indispensável para a formulação clássica da mecânica é a lei da gravitação. Tá? Então Newton foi o cara que descreveu também como que funcionam as forças de gravidade. Né? Então
As forças de gravidade são forças de atração, forças de interação entre corpos que estão a uma distância grande, né? Geralmente a aplicação de força a gente está falando de entrar em contato com um corpo e empurrar um corpo, mas a gravitação acontece, são forças de atração que acontecem a longa distância, e essas forças de gravitação ele conseguiu descrever matematicamente como é que essas forças se comportam. A gente vai voltar a falar sobre elas mais para frente, não vou descrever aqui, mas ele descobriu então que existe uma relação também com as massas, né? Então a força de atração entre dois corpos está relacionada às massas desses dois corpos e à distância entre esses dois corpos. Tá? Ele também descobriu uma constante universal de gravitação. Então, o cara tem contribuições muito extensas, né, para a mecânica clássica. Né? E a gente pode considerar esses 4 pilares aqui que eu estou mostrando para vocês, as 3 leis de Newton que vocês conhecem tradicionalmente, mais a gravitação, como pilares fundamentais aí da descrição clássica da mecânica que a gente vai utilizar. Então, se esse cara é tão poderoso, assim, contribuições tão importantes, né, onde que estão as limitações da mecânica clássica? Tá? Então, depois de muitos e muitos séculos de testes e comprovações das leis de Newton, né, a gente começou a chegar, os físicos começaram a chegar nos limites desses modelos. Né? Então, toda essa modelagem, essa descrição clássica da mecânica é um modelo que ele tem um certo nível de complexidade, mas ele não abarca todas as complexidades possíveis do comportamento dos corpos e da matéria. Então, quais que são as limitações dessa modelagem clássica da mecânica? Tá? A gente percebeu que quando a gente tem efeitos de altíssimas velocidades, chegando próximo da velocidade da luz, a mecânica clássica ela falha, ela não é capaz de descrever fenômenos que acontecem próximos da velocidade da luz. Né? Então, para isso, criou-se um outro campo da mecânica, que é o campo da relatividade, né, para lidar com as velocidades próximas da velocidade da luz. Além disso, descobriu-se que quando a gente ia uma dimensão muito pequena, né, dimensões pegava a matéria, a gente ia focando cada vez mais, quando a gente chegava no nível do átomo e partículas atômicas, né, a gente começava a observar fenômenos que não eram descrevíveis pela mecânica clássica de Newton também. Então, tudo que acontece no campo do muito pequeno, né, o muito rápido é tratado pela relatividade e o muito pequeno é tratado pela mecânica quântica. Aqui nessa disciplina, a gente não vai lidar nem com a relatividade e nem com a mecânica quântica, certo? A gente vai falar sobre a formulação clássica. Então, são coisas para muitas e muitas e muitas aplicações de engenharia, a gente está super dentro do campo de aplicação clássico da mecânica clássica, tá bom? Desculpa a repetição, mas é isso. Então, as leis fundamentais ali definidas por Newton, elas funcionam muito bem para a nossa escala aqui do dia a dia, de coisas que a gente consegue medir, consegue tomar medidas, medir velocidades e tudo. A gente vai conseguir descrever isso para muitas coisas de engenharia, e por isso a gente precisa dominar tão bem. São formulações tão clássicas que datam ali desde o século XVII, XVIII, e permanecem até hoje com uma importância inabalada, tá? Então, além desses pilares, né, esses são alguns dos pilares, né, são leis e são descrições de fenômenos importantes, né, e essas descrições dessas leis e fenômenos importantes, né, elas se baseiam sobre alguns conceitos básicos. Tá? Então, digamos que aqueles pilares são pilares teóricos, e esses pilares teóricos são construídos em cima dessas coisas que são consideradas dentro da formulação da mecânica clássica como conceitos básicos, conceitos fundamentais. A gente não precisa provar que existe espaço, provar que existe tempo, provar o que é massa, provar o que é força. Isso são considerados elementos básicos, né? São pedras sobre as quais a gente constrói aquelas formulações clássicas. Tá bom? Então a gente tem esses 4 conceitos muito importantes. O conceito de espaço, de tempo, de massa e de força. Percebe que força aparece aqui como um conceito fundamental da formulação. Então a gente não é obrigado a provar o que é uma força e tudo. Foi uma abstração de Newton, né, uma formalização do que seriam as interações entre corpos, né, como que você pode alterar o estado de movimento de um corpo. Ele formalizou isso com o nome de força, tá? E isso é considerado como um elemento fundamental. Então, alguma coisa que altera o estado de movimento de um corpo é uma força, tá? E esse é um conceito básico dentro dessa formulação clássica da teoria, tá? Para cada uma dessas grandezas fundamentais, desses conceitos básicos, a gente tem que prestar atenção como que a gente vai medir. Né? Então a gente está falando não simplesmente de conceitos filosóficos, a gente está falando de coisas que têm que ser medidas, né, para a gente tomar valores dessas coisas e variações desses valores. E a partir das medições e de medições confiáveis desses valores, a gente consegue deduzir outros valores. Tá bom? Então eu tenho que ter uma medição técnica dessas coisas, e para a gente fazer isso, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com as unidades que a gente vai utilizar. Tá bom? Então, quando a gente está trabalhando dentro do Sistema Internacional de Unidades, né, eu espero que vocês todos se lembrem, quando a gente está falando de espaços ou distâncias, né, a unidade básica do Sistema Internacional é metros. Tempo, unidade em segundos. Massa, unidade em quilogramas.
e força em unidade de Newton. Então, todas as nossas equações que a gente tiver, se a gente inserir as unidades de espaço, tempo, massa e força nas unidades do sistema internacional, todas elas conversam entre elas, né? Então, força é igual a massa vezes a aceleração, como eu mostrei antes, né? Se a minha massa estiver em quilogramas e a minha aceleração, que é uma variação de espaço por tempo ao quadrado, né, metros por segundo ao quadrado, se eu tenho quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado, isso dá outra unidade do sistema internacional, que é a unidade de newtons, na força de newtons, tá bom? Então isso é muito importante vocês saberem. Dentro do sistema internacional, é bom vocês conhecerem o sistema internacional, porque uma vez que a gente volta para o sistema internacional, essas unidades conversam entre elas. Temos unidades fundamentais de outras grandezas também, não convém eu passar aqui, eu estou querendo passar só as unidades dos conceitos básicos para a mecânica clássica nesse momento. Tá? Uma coisa que é importante vocês se lembrarem, né, é que é muito importante vocês conseguirem lidar com múltiplos e submúltiplos dessas unidades. A gente está dentro do sistema internacional, mas utilizar medidas em metros às vezes não é muito prático. Né? Imagina, você tem um parafuso de 10 milímetros de diâmetro, você tem que ficar expressando isso em metros para botar essa coisa lá dentro. Então, muitas vezes é mais prático a gente trabalhar com múltiplos e submúltiplos dessas coisas. Né? Então, por exemplo, para medidas de distância, diâmetros, dimensões, muitas vezes é comum a gente trabalhar com milímetros e não com metros. Tá bom? Então, isso é um submúltiplo de uma unidade do sistema internacional. 10 na menos 3 vezes 1 metro, isso é 1 milímetro. Né? Além disso, newtons, né? Newtons são unidades de força. Se você pensar no que é um newton é uma força muito, muito, muito pequena. Né? Então, uma força que... Imagine um sistema, uma ponte gigante entre duas cabeceiras com 1 quilômetro de distância entre elas. Se eu aplico 1 newton de força sobre ela, é quase nada de força. Tá? Então é muito interessante a gente saber também, muito importante a gente saber lidar com coisas que são múltiplos das forças, das unidades do sistema internacional, como kilonewtons, por exemplo. Né? A gente vai, muitas vezes, nos exemplos que a gente vai falar para vocês, temos forças de tantos kilonewtons. É uma forma mais econômica da gente listar uma força que ficaria gigantescamente denotada se a gente estivesse medindo ela em newtons apenas, tá bom? Então isso vai ser importante vocês praticarem, vocês vão ter acesso a exercícios para vocês praticarem como que a gente faz essas conversões entre o sistema internacional, seus múltiplos e submúltiplos, e além disso também conversões entre sistemas de unidades diferentes. Tá? Então se vocês pegarem problemas de livros americanos, livros britânicos, tá? A gente ainda tem o sistema imperial de medidas, né? Com polegadas, com pés, com libra-força, a gente tem diversas unidades diferentes. E é importante, enquanto engenheiros, a gente não ficar travado quando a gente bateu com uma unidade que talvez não uma unidade que a gente esteja mais acostumado. É importante a gente ter essa habilidade de transformar unidades, e a gente vai praticar isso durante a nossa disciplina também, tá bom? Não nesse momento agora, mas vocês vão ter acesso a exercícios muito em breve a respeito disso, tá bom? Pois é, então a gente falou sobre quantidades fundamentais, né? A gente falou sobre as leis fundamentais, as 3 leis de Newton mais a gravitação, mais quantidades fundamentais de espaço, tempo, massa e força, tá? E é importante a gente pensar na força, né, como eu tinha destacado para vocês. Né? Para a formulação clássica, para a formulação de Newton, força é uma coisa fundamental, é uma pedra fundamental sobre a qual a estrutura inteira é construída. Tá? E essa grandeza de força ela tem uma característica importante. Né? Então, para a gente conseguir descrever adequadamente uma força, a gente precisa conhecer o quê? A gente precisa saber onde que essa força está sendo aplicada, o seu ponto de aplicação, portanto. Qual que é a intensidade dessa força, magnitude, módulo, a gente tem diversos nomes diferentes, mas a intensidade, né? Quanto mais forte a força, maior vai ser a sua intensidade. Outra coisa que eu preciso saber é em qual direção essa força está sendo aplicada. Muitas vezes a gente vai falar sobre linha de ação de força. Tá? Então, a gente está aplicando uma força em uma determinada direção, né? Então a direção é caracterizada por uma linha de ação. Né? Se eu traçar a linha infinita que contém a força que está escrita ali, eu vou chamar essa aí como se fosse a linha de ação da força. E dentro dessa linha de ação, para que lado que eu estou aplicando? A partir do ponto de aplicação, se eu estou caminhando para um dos lados dessa reta da linha de ação, ou para outro lado, que é o que a gente chama de sentido. Então, ponto de aplicação, intensidade ou magnitude, direção e sentido, claramente a gente está falando de uma grandeza que é uma grandeza vetorial. Tá? Quando a gente faz a descrição, lá, no ensino médio a gente tem contato com a descrição da mecânica clássica, né, mas muitas vezes a gente trata versões mais simples dos problemas, né, versões para as quais a gente nem tem que pensar muito se a força é um vetor ou não, as coisas estão todas alinhadas, né, a gente tem um movimento retilíneo com uma força alinhada com esse mesmo cara, uma força que está desacelerando ou acelerando esse cara. A gente não tem que pensar tanto qual que é a influência de uma grandeza ser um vetor na descrição que a gente vê no ensino médio da mecânica, tá? Sinto lhes dizer, se vocês não curtem muito trabalhar com vetores, aqui pra gente é muito importante a gente saber como que a gente lida com esses vetores, como que a gente trata adequadamente um vetor
e como que a gente opera com vetores diferentes, né? A força é uma grandeza fundamental da mecânica clássica, mas não é a única grandeza que vai ser associada a uma grandeza vetorial. Mesmo questões de espaço, muitas vezes, para definir pontos no espaço, vai ser interessante a gente ter um vetor posição. A partir de um ponto fixo do espaço que a gente considera como origem, a gente vai descrever a posição de uma partícula, por exemplo, a partir de um vetor posição. Esse vetor posição também é um vetor. Ponto de aplicação, né, o ponto de origem dele vai ser a origem do meu sistema, o ponto final vai ser o ponto que eu quero descrever no espaço, ele vai ter uma reta, é uma seta orientada e tal, a gente está falando de vetores. A gente vai ter que conseguir operar com vetores o tempo inteiro nessa disciplina. Lembrem-se dos nomes dos livros, né, que vocês têm na bibliografia de vocês. Mecânica vetorial para engenharia, mecânica vetorial para engenheiros. Né? Sempre volta esse nome vetorial e todos esses livros que a gente tem, tanto de Física 1, que vão tratar sobre mecânica, focando na parte cinemática, quanto sobre os livros de estática, que vão focar nessa parte de mecânica dos corpos rígidos, na parte de estática, né? Sempre começam com capítulos sobre vetores. Tá? E a gente não vai fazer isso, não vai ser diferente. Tá? Como não vai ser a única grandeza vetorial que a gente vai lidar, as forças, né, a gente vai precisar revisar como é que a gente vai operar vetores. Tá? E isso vai ser, então, o tema do nosso primeiro grande capítulo da nossa disciplina e o tema da nossa próxima aula. Então, para essa aula de agora, essa introdução geral à mecânica clássica, eu espero que vocês tenham entendido o que é o foco do nosso estudo, de onde vem a palavra clássica, né, a quem a gente deve essa formulação clássica, quais são as estruturas básicas, as pequenas estruturas básicas que a gente precisa conhecer e descrever adequadamente com as unidades corretas para que a gente consiga construir as teorias e aplicar as leis de Newton que a gente tinha visto. E a partir de agora, então, a gente vai mergulhar nesse campo de vetores para a gente revisar tudo que a gente precisa saber para operar bem esses vetores. Uma vez que a gente tiver craque ali na operação desses vetores, a gente começa a explorar os temas do conteúdo programático exclusivo da física, né, que a gente vai da mecânica, desculpa, que a gente vai falar sobre a cinemática, a cinética dos corpos, equilíbrios, a ação de força sobre corpos. A gente vai falar sobre diversas coisas diferentes, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, dessa aula introdutória, essa introdução geral à mecânica clássica. E a partir da aula 2, então, a gente vai fazer uma aula 2 em algumas partes diferentes. A gente vai falar bastante sobre operação de vetores, esse primeiro grande tema que a gente vai abordar na nossa aula. Se vocês tiverem dúvidas, gente, não hesitem em tirar, utilizando comentários, seja aqui no próprio vídeo do YouTube, seja pelo Microsoft Teams, seja no Moodle. Não hesitem em perguntar para mim, né, e muito em breve, então, a gente volta falando sobre vetores, relembrando como é que a gente opera vetores, coisas que vocês já viram em algum momento da vida de vocês. Muito obrigado, gente, até logo. Tchau, tchau.